naquele momento eu comecei a me conectar com o Senhor novamente. E eu lembrei do livro de Isaías 41:13, se eu não me engano, que diz assim: pois eu sou o Senhor, o teu Deus, e seguro pela tua mão direita. Não temas, eu te ajudarei. Então, assim, muitas das vezes Deus está te mostrando algo que você mesmo pediu em oração, e Ele te mostra, mas não é o que te agrada. Porque o melhor de Deus, na sua subconsciência, muitas das vezes você acha que não é o melhor para você. Só que não se esqueça que Ele é Pai. Ele te ama e Ele vai fazer o que for melhor para você. Muitas das vezes você pede algo que Ele vai fazer o que você precisa naquele momento. Entendeu? E eu não estava conseguindo enxergar os livramentos que Deus tinha mandado, o quanto que Deus estava mostrando que tinha algo errado e eu não conseguia ver e não conseguia buscar pelo entendimento. Para vocês, o quanto a falta de clareza, de discernimento pode prejudicar a nossa vida. Por 3 vezes. 3 vezes não, deixa eu ver. A primeira vez, o meu esposo, ele estava numa rede, e eu escutei um estrondo assim, buf. Gente, não torou a rede, não torou os punhos, não arrebentou o ferro de aço, nada. Foi como se fosse removendo ele da rede. Aí eu, é o diabo. É o diabo, comecei a repreender os diabos, é o diabo. Só que ele começou a colocar sangue na boca, eu não sei se ele tinha mordido, eu não lembro bem. E eu comecei a querer levar ele para o hospital e ele não queria ir. E eu comecei a repreender que era o diabo. Tudo bem, dois dias depois, ele disse que iria embora e eu comecei a falar um monte de coisa pesada pra ele, um monte de coisa que não era prudente falar, eu falei, mandei ele embora mesmo. E eu cheguei pra minha irmã Rose e disse: irmã Rose, eu não vou mais orar por ele, eu não vou mais. E ela, tá bom, filho, eu não vou mais orar. E aí, Deus me despertava 3 horas, 3h15, 3h20. E não me deixa, isso no mesmo dia, na madrugada. Eu digo, tá bom, Senhor, vou orar. Fui lá pra minha varanda, ainda escuro. Eu vi o dia amanhecer, mas o Senhor não permitiu que eu orasse por ninguém, somente por ele. Comecei a orar pela vida dele, olhando pela vida dele. E eu não sabia o porquê que o Senhor tava mandando eu orar pela vida dele e mandava eu pedir perdão. Eu não fiz nada, eu não vou pedir perdão. Peça perdão. E eu chamei ele, meu dia, digo, não sei o porquê, mas Deus tá mandando eu pedir perdão, me perdoa. Olha, tá mandando eu dizer que eu te amo, que isso aqui tá mandando você também falar, e você fala. E ele começou a falar, e ali a gente fez as pazes, ele não foi embora. Porém, quando foi questão de segundos, questão de segundos, ele saiu, me deu um beijo, me deu um abraço, as coisinhas dele estavam lá fora, já juntadas. Ele saiu na moto, e atrás da minha casa, quando ele foi atravessar o quarteirão, ele buzinou, o carro veio em velocidade e bateu nele, ele capotou 3 vezes. Quem viu o acidente disse que ele estava morto. Ele capotou, ele girou no ar. E o que aconteceu? Eu grávida, né? Peguei o carro e fui correndo até o local, dirigindo mesmo, todo mundo, meu Deus, ela tá grávida. E quando aquela multidão ao redor dele, e o povo gritando, dizendo que era para levar para o hospital, porque ele tinha batido na cabeça, que tinha que fazer um exame, que ele tava mal, que não sei o que. Ele disse para mim que tava bem, que iria para casa, que depois iria para o hospital. Sendo que ali, Deus tinha permitido para que a gente fosse ao hospital, para que ele descobrisse o que ele tinha. Só que nós não tava dando ouvido, a gente não tava atento, a gente não... Assim, Deus não tem prazer na morte, né? E ali, naquele momento, lembrando, né? Isso foi questão de 2 dias. Teve a queda da rede, que era para ter ido no hospital, e teve também um acidente, que ele também não foi pro hospital. Passou questão de 2, 3 semanas, foi quando aconteceu de fato o acidente. Lembrando que Deus deu o livramento para que a gente não estivesse no momento, e que, porque eu grávida, né? Podia ser que o susto pudesse até perder a neném. E o pequenininho também não estaria também presente, né? Que era o Pedro Lucas, que ia só. Então Deus livrou, porque Deus queria mostrar o que estava acontecendo. E lembrando da oração que eu tinha feito, que eu pedi ao Senhor que o Senhor me mostrasse, né? O que estava oculto, o que estava para acontecer, que eu não estava conseguindo entender, o porquê que eu não conseguia sair daquela situação, entendeu? E aí, né? Ele conseguiu fazer a cirurgia após que a Laura nasceu, né?
A Rose, né, começou a interceder também, muita gente orando pela gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui a foto do dia da cirurgia, a foto dele, né, pós-cirurgiado. E, gente, foi milagre. A gente fez agora o segundo retorno com o médico. O médico disse que não conseguiu ver nem o vestígio do restante do tumor que ele teria deixado lá, porque era muito grande. Ele disse que não conseguiu tirar todo. Ele está fazendo quimioterapia, foi passado pelo oncologista para passar um tratamento de 1 ano. E mediante aos exames, da forma que está sendo, provavelmente seja reduzido o tempo dele de quimioterapia de 1 ano para menos. O doutor ficou sem palavras, ele disse: Raquel, eu não tenho o que dizer, é dizer que eu não vi tumor, nem nos exames está constando aqui que não tem tumor. E aí aconteceu tudo no tempo de Deus, a Laura nasceu, ele conseguiu se operar, ele vai passar no oncologista para que o oncologista veja a tomografia dele, a ressonância dele. A gente está aguardando, né, esse momento. E lembrando que essa cirurgia que ele fez, ele poderia ter ficado com sequelas, ele não ficou com nenhuma sequela. Então eu creio num Deus que faz obras completas, por completo. Eu creio num Deus do impossível, eu creio num Deus a qual eu posso confiar na mão dele todos os meus problemas. Lembrando que eu era uma pessoa, gente, qualquer coisa eu desistia, qualquer coisa eu largava a mão, qualquer coisa eu me desesperava, qualquer coisa eu não confiava no Senhor, entendeu? Então não agiu somente na vida dele, agiu na minha também. Eu olho para os meus projetos, eu confesso, é tão difícil acreditar. Quando eu olho para tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora.